Fala turma, estamos ao vivo aqui em mais um episódio do EAPcast. Eu sou seu host, Gabriel Andrade, e esse é um episódio especial para todos vocês aí que nos acompanham nessa trajetória, nessa jornada. Hoje a gente dá início a uma nova fase aqui no nosso EAPcast, porque além de áudio e conteúdo de qualidade, agora a gente também vai estar transmitindo imagem, vai estar transmitindo a sensação desses papos riquíssimos que a gente tem aqui nesse podcast. E iniciando com um convidado super especial que a gente vai chamar aqui. Mas antes, como sempre, aqui comigo, meu parceiro e sócio, Wagner Cunha. Show de bola, Gabi. Mais um episódio incrível, um convidado super especial. Prazer imenso estar nessa mesa. Tenho certeza que vai ser um momento muito agregador para todo mundo. Com certeza. E, cara, não poderia começar melhor, né? É uma satisfação gigante estar com ele aqui. Um grande parceiro nessa trajetória e uma inspiração. Ele, Leonardo Leão, ele que é engenheiro, empresário, mentor e vai estar com a gente hoje aqui compartilhando experiências e contribuindo. Eu tenho certeza que se você está com a gente aí, você vai aprender bastante. Então, Léo, seja muito bem-vindo, mano. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Wagner. É uma honra fazer parte desse primeiro projeto em vídeo, né? Audiovisual. E me sinto realmente muito grato e honrado em fazer parte desse primeiro episódio e que eu tenho certeza que vai ser um sucesso e que vocês vão voar, como já estão voando. Show de bola, meu amigo. E assim, o mais legal é que a gente sempre prioriza trazer aqui, né, profissionais, mentores, né, que compartilhem com a gente a vida real de ser um profissional, a vida real dessa trajetória de crescimento, de sucesso. E você, mais que ninguém, pode falar de diversos momentos dessa jornada, né? Então, para a galera que está nos ouvindo aqui, eu queria que você fizesse um histórico, contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória profissional, para que a galera pudesse ter um pouquinho mais de contexto aí da trajetória de Leonardo Leão, que tem bastante coisa para a gente abordar aqui. Obrigado. Tem bastante bagagem. Eu sou engenheiro civil de formação, comecei na construção civil, engenheiro em campo mesmo, né? E rapidamente percebi que eu tinha um tino para ser mais planejador, né? Executor, sou muito executor, o meu perfil é de executor. Na época a gente estava iniciando uma empresa de construção civil familiar, eu ainda estava estudando engenharia. A empresa começou, a Leão Engenharia foi fundada em 1995 e eu entrei para a empresa em 2001. A empresa ainda não tinha um setor de corporações, eu fiz parte da construção desse setor e passei por todas as áreas da empresa, como deve ser, né? Desde o estágio, passando pelo setor de documentação e concorrência, passando por áreas financeiras, e eu acho que isso foi muito importante na minha formação, porque eu consegui perceber que não dá para você se tornar um executivo somente com o sonho de empreender, né? Só com um projeto, com a ideia. Você precisa realmente entender os processos, como funcionam, os procedimentos. A chance de você percorrer esse caminho com mais velocidade, mais sucesso é muito maior quando você transita em todas as áreas de uma empresa. E como eu sou muito inquieto e nunca quis ficar em zona de conforto, a empresa começou a crescer. A gente passou a internacionalizar a empresa começou a investir em projetos em Portugal. Lá em Portugal nós conhecemos um outro projeto numa área totalmente diferente, na área de tecnologia, que me encantou. Eu sempre tive um pé na tecnologia e na conversa com os sócios lá em Portugal eu falei que eu só tocaria esse projeto se esse projeto viesse para o Brasil. Era um mercado muito maior e que fazia muito mais sentido. E trouxemos a empresa para o Brasil, montamos desde o MVP, que é a Módulos One, né? A empresa de tecnologia hoje que é nome no mercado de tecnologia. A gente começou com um produto que pivotamos esse produto já algumas vezes, renascemos algumas vezes e é assim que deve ser. A Módulos iniciou desde o MVP, passando pelo primeiro round de investimento de um investidor anjo. Nesse primeiro round nós já atingimos 15 milhões de valuation. Logo um ano depois passamos por um segundo round ainda de investimento anjo, já com valuation de 18 milhões. E em 2019 essa empresa atingiu
um valuation de 27 milhões quando nós fomos investidos por um Venture Capital. E aí sim, já modernizando a empresa. E aí é que entra uma bagagem que eu acho que todo empreendedor deve ter. Eu poderia ter terceirizado todo esse processo de modernização da empresa, né? Mas eu fiz a implantação, desde transformação da empresa, que era uma limitada, em SA, de capital fechado, a estruturação dessa SA, claro, me cerquei de profissionais competentes para isso, desde o jurídico, contabilidade. Acho que a gente não consegue fazer nada sozinho e precisa ter pessoas muito competentes ao seu lado. Então, quando eu montei esse time, a gente teve uma transição muito rápida para o modelo de SA. Rapidamente montamos um escrow account, recebemos o investimento e aí a empresa se tornou hoje o que é a Módulos One. Mas insatisfeito ainda, né, com o volume de negócios que eu estava gerando, eu resolvi ir para o ramo de A&B, alimentos e bebidas, e junto com um sócio que morava no mesmo condomínio que eu, os dois loucos resolveram montar um restaurante focado em empreendimentos de luxo, né? E eu me lembro que nessa época todo mundo falava: vocês são loucos, vocês vão trabalhar com condômino. Condômino, vocês não vão dormir, não vão ter dor de cabeça, vão ter dor de cabeça ainda mais num local onde você mora. Vocês são loucos. E assim, a gente tinha percebido que todos esses empreendimentos, existia uma reserva de mercado importante, maior até do que muitos empreendimentos dentro de shopping center. Nesse primeiro, por exemplo, a gente tinha uma reserva ali de 6 mil pessoas que poderiam ser utilizadores frequentes do restaurante. E o que existia nesse empreendimento? Um botecozinho, como na maioria dos empreendimentos, porque o empreendedor não consegue ganhar dinheiro, ele não investe antes, não prepara a dinâmica do restaurante para receber os seus clientes. E nós somos numa estruturação diferente, pegando o modelo do Five, que é uma sociedade familiar também, de um grupo de meus irmãos e também alguns sócios em conjunto, como o meu sócio do restaurante Winner, o Guru. E a gente falou, vamos montar um empreendimento temático dentro um sport bar, só que mais gourmet dentro dos condomínios, né? Então criamos um cardápio muito maior, com uma variedade grande, para que a pessoa não precise sair dali para nada. Pratos instagramáveis, drinks instagramáveis, criamos um conceito que foi referência e não tem até hoje concorrência para a gente dentro desse modelo, e o empreendimento foi um sucesso, né? Um sucesso tão grande que em menos de um ano já entrou um investidor, comprou parte de participação na marca, e com esses recursos a gente conseguiu ir para um segundo dentro do mesmo ramo, né, em um outro empreendimento de luxo, agora que tem apenas 8 meses que a gente lançou e que ficou ainda mais bonito, um sucesso também. E os dois empreendimentos hoje montam um projeto totalmente especial para mim, porque era um ramo que eu não conhecia e como eu sou muito executor, eu também caí para dentro, virei quase que um sócio operador, então aprendi toda a parte de gestão de alimentos e bebidas, montagem de CMV, DRS, indicadores, tudo isso voltado para esse ramo. E aí, essa construção da minha carreira, né, eu sempre pensei, poxa, eu estruturei empresas, fiz gestão de empresas, fui CEO de várias empresas e sempre fiz esses projetos para mim. Por que não empacotar isso e transformar isso num produto onde eu possa ajudar outros empreendedores a desenvolver isso? E aí é o projeto que eu estou iniciando esse ano, que é um projeto que eu não gosto de chamar de consultoria, porque ele é muito mais do que uma consultoria, é um propósito. E é um propósito de dar não só um apoio, uma mentoria para os empreendedores, mas mostrar que não tem como dissociar o desenvolvimento pessoal do desenvolvimento profissional. Então, é um projeto que vai tratar de muitos pilares e não só apenas de entregas de ferramentas e consultorias para empreendedores e gestores. Léo, que legal, cara. E assim, ouvindo você falar, eu já posso puxar vários insights aí dessa sua trajetória, mas um me destaca muito, que é a sua vontade, interesse de se colocar na zona de desconforto, né? A gente vê que em muitos momentos você atingiu determinado sucesso, né? Pela visão naquele nicho, naquele ramo, e partindo de uma trajetória de engenheiros, que é nosso maior público aqui, mas empreendedores também,
eu vejo que você teve que se desafiar a desenvolver habilidades, competências, comportamentos, porque uma nova posição requer essas novas habilidades. E o que foi nessa jornada, cara, que você destaca, assim, essencial para você conseguir migrar de um engenheiro, né, como você falou, iniciou lá como estágio, a se tornar de CEO, a um empresário em vários ramos, de sucesso em todos eles. Quais são os pontos que você destaca para a galera que está ouvindo a gente aí? Eu acho que o mais importante para um empreendedor não é somente ele ter a ideia, uma ideia genial ou algo que realmente seja fora da curva. É ele entender como funciona o mecanismo de um empreendedorismo, né? Não é montar um negócio, conseguir captação de recurso e alavancar a empresa e sair para o mercado. Eu acho que o que torna... Isso aí talvez transforme a empresa, mas não vai transformar o executivo, não vai transformar o empreendedor. O empreendedor ele precisa entender todos os processos que envolvem essas etapas de vida. E uma das coisas que eu falo muito para os meus mentorados nesse projeto é que não tem como você dissociar estar bem pessoalmente, a forma como você se comporta, a forma como você se posiciona no mercado, a verdade que você entrega, tudo isso ajuda a antecipar conquistas, né? E eu acho que muito dessa trajetória foi justamente porque eu me desafiava. E eu vou dizer a vocês uma coisa importante que as pessoas não sabem. Talvez os meus amigos mais próximos saibam, me conhecem, mas quem vê hoje o Leonardo de hoje, que já percorreu um caminho e que está tentando ajudar outras pessoas a tropeçar em menos obstáculos do que eu, é que quando eu construí esse projeto, agora, eu já tinha feito coisas que eu não faria e não fazia há 3 anos atrás apenas. Por exemplo, se você olhasse para mim há 3 anos atrás, eu já era um empreendedor de certo sucesso, já tinha essas empresas, já estava um workaholic, assim, eu só pensava em trabalhar, né? Eu casei, tenho minhas filhas, sempre tive um cuidado muito grande, mas eu sempre fui muito executor e sempre muito trabalhador, a ponto de fazer o trabalho operacional mesmo. Eu gosto de mexer em planilha, eu gosto de criar templates, fazer documentos, a ponto, na Módulos One, por exemplo, eu fazia todos os documentos societários da empresa, peguei um primeiro modelo, de um jurídico que é um parceiraço nosso também, e a partir daí eu mesmo implementava esses processos. E eu fazia muito isso, alguns amigos me chamavam de esponja porque eu sugava tudo para mim, mas há 2 anos e meio, assim, no começo da pandemia, por exemplo, eu estava com 116 quilos, né? E assim, eu estava em casa, né? Ninguém podia sair de casa, e já tinha esse sucesso, já tinha essa carreira consolidada, e meu filho estava ouvindo um podcast até, né, de um influencer que eu nem sou muito fã, não vou nem citar ele aqui, mas dizem que até, desculpe o termo, até um idiota fala uma verdade uma vez na vida. Isso que aconteceu. Eu ouvi de relance ele falar: gordo não passa credibilidade. Eu ouvi aquilo ali, na hora eu comecei a pensar, eu falei, cara, qual é a imagem que eu estou passando para as pessoas? Eu tenho já minhas empresas, eu tenho meus negócios, e será que as pessoas olham para mim e veem um cara indisciplinado, né? O quanto elas confiariam em mim, as suas empresas, os seus negócios, ou o que eu falo vai valer alguma coisa para essas pessoas? E aquilo me incomodou. E desde então eu comecei um processo de autoconhecimento e autoavaliação, onde eu comecei a perder peso, procurei profissionais para me ajudar, porque eu sempre acho que as pessoas que acham que podem fazer tudo sozinhas são as que falham primeiro. A gente tem que buscar sempre profissionais habilitados, capacitados para nos ajudar, mentores, consultores, pessoas que tenham um conhecimento que você não tem e você absorver aquilo. E assim foi, até atingir hoje um peso ideal, já estou com a saúde muito melhor, me sinto muito mais disposto. Comecei a criar alguns hábitos, né? Eu sempre fui de acordar muito cedo, né? Eu sempre acordei 5h10, era o horário que eu acordava. E de alguns meses para cá, depois de eu ler um livro
chamado Milagre da Manhã. Eu já tinha criado o hábito de ler livros, eu adoro ler livros. Esse livro me abriu os olhos para acordar ainda mais cedo, né? Hoje eu acordo 4h10 da manhã todos os dias. E as pessoas falam, você é louco? Para que você vai acordar? Eu não preciso acordar 4h10, eu preciso acordar. Hoje é um hábito. Quando eu não acordo 4h10, me incomoda. Eu acordo 4h10, eu medito, coisa que eu não imaginava fazer nunca na minha vida. Eu faço o meu quadrozinho de visualização, me projeto onde eu quero estar, leio 10, 15 páginas de um livro, a ponto de que ao final de um ano, se você ler 10, 15 páginas de um livro, você vai ler 18 livros no ano. Então eu consegui criar essa rotina e que essa rotina se transformou em hábito, né? E a única rotina que eu não tinha ainda conseguido executar era de ir à academia, por exemplo, né? E alguns meses atrás eu comecei a fazer disso ainda uma rotina indisciplinada e há apenas 30 dias eu comecei a tornar isso uma rotina disciplinada e isso já virou um hábito. Hoje eu não consigo não ir à academia e eu sei a transformação que isso vai fazer em mim daqui a 6 meses. Então assim, esse é um recado para quem está nos ouvindo de não importa o que você foi, o seu futuro é o que você está fazendo hoje. Então, eu queria deixar esse recado aqui, porque não existe tempo para começar. Você pode começar a qualquer momento. Um ponto que Léo trouxe que eu acho muito legal, que é a jornada do empreendedor. Na verdade, a sua história se identifica com muitas pessoas que estão ouvindo aqui a gente nesse momento, que é a jornada do empreendedor, que está buscando um desafio, que está tendo diversos problemas no dia a dia. A jornada do empreendedorismo tem diversas barreiras que precisam ser superadas, né? Você precisa ter muita resiliência. Eu vejo que o empreendedor ele tem que acreditar até o final, até o último minuto. Na verdade, o sonho dele, o que ele busca. E essa jornada ela é muito conflitante na cabeça da pessoa. Ele passa por muitos desafios. Então, é uma jornada que a gente precisa discutir e entender e muitas vezes achar que é normal passar por algumas situações, né? Porque a gente passa por situações ao longo dessa jornada. Então, a resiliência, né? A resiliência, eu acredito que seja uma coisa que precisa realmente fortalecer para você conseguir vencer no empreendedorismo. É uma coisa muito importante. E uma coisa que você trouxe, Léo, que eu queria até aproveitar e te perguntar, que o mundo que a gente vive, né? A gente formata a nossa empresa. Tem estruturas operacionais dentro da nossa empresa. Quando a gente está começando a nossa empresa, a gente está imerso dentro do operacional. Isso é normal, isso é natural, isso faz parte e a gente tem que viver aquilo operacional. Mas chega um determinado momento que você precisa sair um pouco mais desse operacional e ir para o estratégico, porque você precisa vender mais, você precisa captar mais clientes, você precisa trabalhar o marketing da sua empresa. O que é que você enxerga desse momento do empreendedor, dele sair mais do operacional e ir para o estratégico? O que é que ele precisa fazer para ele conseguir isso? Wagner, é uma excelente pergunta, porque eu vivi isso, né? No momento como você quer fazer entrega, você precisa vender, você precisa dar resultado, você está pouco se importando se você está ali limpando o chão, se está escrevendo e-mail, fazendo tarefas operacionais e braçais que qualquer pessoa fazia. Você quer fazer acontecer. E talvez se eu tivesse um mentor na época, tivesse saltado muitas etapas. Mas foi bom porque eu aprendi que a dica é invista em talentos. Hoje eu tenho certeza que se nós tivéssemos uma equipe talentosa, nós tínhamos uma equipe boa, talentosa, só que nós não investíamos nela, né? Nós perdemos ao longo dessa jornada muitos talentos. A pessoa quando ela não percebe a possibilidade de crescer na sua empresa, quando ela não adquire cultura, quando você não tem uma implantação de cultura dentro da sua empresa, você perde profissionais. Então, hoje a maior dica que eu posso dar ao empreendedor é não tenha medo de investir em talentos. Quando você tem uma equipe talentosa, as coisas acontecem. E acontecem você estando na empresa ou não, porque eles estão ali entregando. Por quê? Porque eles estão vendo que no final eles têm um vesting, eles podem se tornar sócios, eles têm uma recompensa, né? Então, assim, o livro O Sonho Grande fala muito disso. A história de Jorge Paulo Lemann, do Grupo Garantia, Ambev, fala muito disso, quando eles investiram em talentos, né? Então, hoje o que eu mais posso falar invista em talentos. Você vai ter mais tranquilidade para exercer o que um C-Level deve exercer, que é uma operação estratégica, pensar como investidor, buscar a captação de recursos, investimento, pensar
alternativas de resiliência e se reinventar, porque o mercado é dinâmico, né? Nós passamos por uma pandemia, como a Módulos, ela trazia produtos da China. O que aconteceu com a China? Lockdown. A Módulos, de uma hora para outra, não tinha mais negócio. Nós não tínhamos mais negócio. Isso. E o que a gente teve que fazer? Se reinventar. Resiliência. Apanhamos, perdemos cliente, perdemos mercado. Hoje a gente mudou de mercado. Fomos para o mercado industrial. Né? Então, assim, eu não conseguiria fazer isso se eu não tivesse um time ali trabalhando no que era essencial, enquanto eu e os meus sócios estávamos pensando na estratégia. E, Leonardo, uma coisa que é muito legal, primeiro que isso é um perfil meio do engenheiro, né? Eu faço, eu consigo, porque, na verdade, até quando a gente fala o termo engenharia reversa, é você desconstruir ou ver os processos de trás para frente, e eu vejo isso no padrão em muitos profissionais de engenharia. E isso é muito importante que o Wagner falou, que é uma situação, principalmente do nosso nicho aqui, em que muitos empresários e muitas empresas se veem, em que o dono da empresa, o engenheiro que fundou aquilo tudo, que tem habilidade, ele é um funcionário do próprio negócio, ele se sente às vezes um funcionário mal pago, porque ele sabe que ele poderia estar rendendo mais, a hora mais cara da empresa é a dele, ele não está rendendo o suficiente para aquilo, e ele não consegue formar esses talentos. E uma coisa que é legal, que eu queria ver sua posição a respeito disso, é que esses talentos não vêm pronto, né? E desmistificar isso, porque você tem que, como você falou, construir um ambiente para formar esses talentos dentro da empresa. E você constrói esse ambiente, você proporciona que isso aconteça quando você faz gestão, quando você investe em gestão do negócio. E eu vi que isso também foi um elemento comum na sua trajetória empreendedora. Você sempre, inclusive, só trouxe uma nova oportunidade, só trouxe um novo desafio quando aquilo ali estava estruturado, quando a gestão acontecia, quando você conseguia executar processos, medir. Então, se a gente pegar na raiz a gestão que proporciona você formar talentos, então eu queria que você trouxesse um pouco dessa criação, dessa gestão aí, né? Como é que foi para você esse desenvolvimento nos negócios? Eu digo, é muito mais do que gestão, é cuidar das pessoas. Eu percebi, e isso é nato até meu, se você perguntar, por exemplo, nos restaurantes, eu sei o nome de todos os meus funcionários, e não são poucos. Em cada restaurante eu tenho uma média de 40 funcionários. E eu estou falando isso com maior convicção, porque está gravado, vai para o ar, e eles vão ouvir e eles vão balançar a cabeça. Leonardo sabe o nome de todo mundo. E eles se sentem agraciados com isso. Isso é cultura. Você começa a mostrar a eles que você está em igualdade de condições. Eu citei uma frase aqui quando a gente estava no backstage, batendo papo, que eu levo para a minha vida. Eu não tenho coragem de fazer tatuagem ainda, mas se eu fizer, essa vai ser a tatuagem que eu vou fazer, que é a frase, quem não vive para servir, não serve para viver. Ela foi atribuída a Mahatma Gandhi, mas Jesus Cristo foi o primeiro a falar essa frase. E eu acho que quando você vive assim, para servir, as coisas acontecem. E aí, respondendo, indicadores, gestão, tudo isso é importantíssimo, porque se você não tiver como medir, você não tem como saber seus resultados e nem prever os seus resultados. Os empreendedores hoje são muito imediatistas, talvez até porque o mundo hoje é imediatista, né? Cobra muito, então não dá tempo de medir, não dá tempo de gerar projeções de resultados, a pessoa não projeta o que vai acontecer, e aí você vê muita gente assim, vamos contratar um consultor para trazer OKRs, montar KPIs e etc. E quando você começa a estruturar isso, você vê que a empresa não tem a cultura disso, não vai para lugar nenhum, você jogou dinheiro fora. É começar pelo final, né? Exatamente. Então, assim, você tem que começar pelas pessoas. A empresa são as pessoas. Se você começa pelas pessoas, você tem resultado. E essas pessoas trarão os indicadores que vocês precisam, né? E aí passa a ser papel do gestor começar quais os indicadores que eu preciso para o meu negócio, de que forma eu posso crescer o meu negócio, quando eu vou fazer um round de investimento e de captação em equity no meu negócio. Então você consegue pensar fora da caixa, por quê? Porque os seus resultados estão medidos, estão metrificados. E esse ponto que você traz é muito importante, eu queria até desmistificar que muitas vezes o empreendedor, o empresário, ele acredita na centralização. Tem que passar tudo por ele, que todas as informações têm que passar por ele. E não é verdade.
você nunca vai conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é impossível, até se tratando do dinamismo de uma obra, de um projeto, que tem diversos fatores, é obra, é projeto, é cliente, é relacionamento com suprimentos. Então você não vai conseguir. Então a única estratégia correta para você conseguir ter resultado é você descentralizar. É você criar líderes dentro do seu processo com investimento em pessoas. Porque esses líderes é como se fossem outros Leonardos dentro da estrutura que pensam igual a você, que agem igual a você, que vai trazer performance e produtividade para o fluxo. Perfeito. Então a descentralização ela é essencial. E veja, quando a empresa está crescendo e se desenvolvendo, ela vem nesse processo de estruturação. O que acontece? Primeiro é o dono da empresa. Ele está ali com 2, 3, 4 obras simultâneas. Aí já vem a necessidade de trazer um administrativo financeiro, já mais uma pessoa para liderar, um RH, uma pessoa para produção. Isso são pessoas, é descentralização. Então esse conceito tem que estar dentro da cabeça do empreendedor para ele conseguir ter sucesso. Que é a descentralização focada em pessoas, que é um ponto que você traz. Não, sem dúvida. E eu vou mais, não é só trazer pessoas, porque a primeira coisa que o empreendedor faz é, você citou bem, eu preciso de um administrativo financeiro. Ele vai no mercado pegar o mais barato. Né? Não, mas eu não tenho dinheiro para isso agora. O que é que vai acontecer? Ele vai trabalhar mais ainda, porque aquela pessoa não vai entregar o que ele precisa e ele ainda vai ter que gerir aquela pessoa. Sim. Então, às vezes, é importante que se permita fazer investimentos maiores em pessoas para que você tenha menos trabalho com microgestão, né? Isso é o que chamo de microgestão. Microgestão é uma gestão que qualquer pessoa faz. O empreendedor não pode fazer microgestão. E ela desgasta, né? É desgastante, é mentalmente desgastante, te tira do ponto focal, né? Se a gente for fazer um Pareto, né? Um princípio de Pareto, de focar 80-20, você tem que focar 80% de sua atenção no seu negócio em estratégia. De como crescer, como tracionar, como se alavancar, quanto você tem de runway de caixa, né? Quanto você tem para sobreviver, quanto sua empresa sobrevive vendendo o que vende hoje. A EAP, por exemplo, é o maior exemplo de sucesso em relação a isso. Vocês falaram para mim aqui, a gente já começou a ver que vocês já têm a projeção toda para 1, 2 anos na frente. Então é assim que tem que se pensar, já se colocando lá. Né? E muitos empreendedores não, eles são imediatistas, eu preciso agora, e ainda faz o que é pior, mistura finanças pessoais com finanças profissionais, né? A empresa paga a conta dele, pessoal, ele paga a conta da empresa. Aí é um desastre. Aí é um desastre. Acho legal também que você falou, eu trago muito que a função do empreendedor empresário é dar campo, é construir pista, porque a única forma de você ter talentos que eles cresçam é que eles tenham essa projeção de crescimento dentro do negócio, e para isso o negócio precisa crescer. Então uma coisa que você falou também é a importância de você sonhar e realizar grande também, né? Então assim, a partir do momento que você não se limita, né, de entender a importância de estar crescendo o negócio, você começa a entender para qual direção. Porque a gente é uma coisa que eu quero desmistificar aqui, o objetivo da gestão. Né? Gestão não é para organizar, gestão é para resultado, é para crescer. Então, ter esse sonho grande, executar esse sonho grande crescendo em uma direção é importante. Por quê? Porque você proporciona essa pista, esse campo para todo mundo que está com você nessa jornada crescer também. Né? E isso é fundamental dentro do processo. Fala-se muito aquela questão de reter pessoas. Eu estava até ouvindo uma frase sobre isso que eu achei interessante, essa análise. Fala-se sobre retenção de pessoas. E se a gente for parar para analisar, essa palavra retenção não é uma palavra positiva, né? Reter é segurar, é prender, quando na verdade as pessoas têm que ficar porque elas querem ficar, porque elas veem uma possibilidade de crescimento, elas veem um caminho de crescimento. E a função do empresário é isso, estar inquieto, buscando novos negócios, buscando formas de crescer, agora com responsabilidade, dentro do seu nicho. Então, pegando esses exemplos que a gente falou, eu vejo que são elementos em comum de um empresário de sucesso, como o Leonardo traz, né, Léo? E, já conectando a próxima pergunta, uma coisa que ficou também muito evidente é que a gente está falando aqui do empresário de sucesso, a gente está falando das suas empresas, mas tem a pessoa, Leonardo, por trás. E a importância também disso acontecer nessa esfera. A gente sempre fala que não existe vida pessoal e vida profissional, é uma coisa só. Então, a importância também desse desenvolvimento, entender que mais do que só capacidade técnica, são as suas habilidades comportamentais,
a sua capacidade de lidar com as pessoas. Quais são as habilidades assim comportamentais que você considera crucial para um profissional? Essa eu vou até anotar aqui, viu? Não, todo mundo tem que ter soft skills, né? Eu gosto de um termo, eu vou falhar aqui quem criou esse termo, mas assim, que chama profissional T-shaped. O profissional T-shaped é um profissional em forma de T. Em tradução literal é isso. O T, se você avaliar um T, ele tem a base, né, que é na vertical, que é a sua formação principal, o que você faz de melhor, né? Tudo que você tem de essência está na base do T. E o topo do T, que é na horizontal, é as variáveis e as vertentes que você tem que se desenvolver para se tornar um profissional completo. Então, eu me considero um profissional T-shaped, por quê? Porque eu sei desde consertar um computador sozinho até gerir uma empresa. Eu até tenho um amigo meu que é engraçado, ele fala para mim, Bruno, um abraço para você, ele fala assim, de pilotagem de avião, de decolagem de avião, a parto de trigêmeos, o Léo sabe de tudo. Eu acho engraçado ele falar isso, mas é porque eu tento me colocar de uma forma onde, apesar de eu ler bastante, isso não é só o que basta, eu tentei em minha vida toda fazer as coisas, né, executar primeiro, para ver se dava certo ou não. Eu me lembro do meu primeiro computador, em 1993, era um personal ainda, computer, um 386, DX40 e tal. Eu quebrei esse computador em um mês 3 vezes, porque eu abria, eu mexia na placa-mãe, eu aprendi o que é um pente de memória e etc, para aprender a consertar sozinho. Eu sempre fui assim, né? E eu acho que todo profissional que se transforma num profissional T-shaped, ele tem chances muito maiores de desenvolver negócios em todas as áreas. Eu sempre digo, seja o cara mais divertido da mesa. Mas o divertido, eu vou até corrigir esse termo, seja o cara mais interessante da mesa. Né? Porque como é que você se torna o cara mais interessante da mesa? Porque você consegue falar sobre tudo. Se for para falar num fun time, você fazer piada, se divertir, ok, tudo bem. Mas quando você fala de política, você fala de engenharia, você fala de tecnologia, você fala de qualquer vertente, você consegue falar, você não precisa ser bom em tudo. O T, você é bom na base. Aqui você precisa conhecer, você não precisa ser especialista em tudo. Mas quando você conhece um pouco de tudo, você se transforma e transforma as pessoas que estão ao seu redor, né? Então eu acho que o grande segredo de um bom gestor é ele tentar entender um pouquinho de tudo, mesmo aquele pouquinho que não está ligado ao seu projeto pessoal. Até porque é difícil você liderar algo que você não conhece, né? E aí você passa por maus lençóis. E a relação no fim do dia das pessoas é uma relação líder-liderado. Você, empreendedor, né, o seu cenário, você está conectando com pessoas. No fim do dia você conecta com o cliente, conecta com o seu engenheiro. Então são pessoas que estão sendo conectadas por uma relação interpessoal. Então tem valores ali que precisam ser trabalhados. Uma coisa que eu acredito muito é o comprometimento, né? Eu acho que o comprometimento, o espírito de servir, você trouxe isso de forma muito clara. Eu acho que quando você se coloca na postura humilde, simples, que quer servir, você consegue conectar mais com o outro. Sim. Você consegue mais a performance do outro. Porque, teoricamente, ali é dentro de uma empresa, um ambiente empresarial, tem que ter produtividade, tem que ter performance. Então, eu vejo que a humildade mesmo, se comportar com uma postura humilde, isso te leva para um outro nível e faz você conseguir as coisas que você almeja na sua vida. Com certeza. As pessoas confundem liderar com ser chefe, né? Liderar é liderar pelo exemplo. Eu sempre fiz isso em minhas empresas. Desde a SG, das Serviços Gerais, até qualquer diretor, eu trato do mesmo jeito. Eu abraçava todo mundo, conversava com todo mundo, chamava todo mundo pelo nome, limpava a mesa de café, né? Porque isso vai servir de exemplo. Não adianta você mandar alguém fazer algo. Liderar pelo exemplo. Faz. Na verdade é sério. A pessoa vai falar assim, poxa, isso é um chefe, não é um líder, né? Então liderar pelo exemplo é importantíssimo. E você falou também, Wagner, uma coisa importante. Quando você tem equipe, que você forma lideranças, essas lideranças elas precisam ter a perspectiva de qual a cultura que o CEO ou que o sócio majoritário quer para a empresa.
Porque a pior coisa que você pode ter é um líder desconectado com a cultura que você quer implantar. Mesmo que ele tenha alto desempenho, ele vai ser um problema para você. Se a gente traçasse um gráfico de talento, você pode ter aqui em cima do gráfico, no eixo X, no eixo Y, você tem aqui o cara com alto desempenho e baixa cultura, ou o cara com alta cultura e baixo desempenho. O cara com alta cultura e baixo desempenho pode ser treinado. E esse cara vai ser um sucesso, vai se tornar um talento. Agora, o cara com alto desempenho e baixa cultura, esse é um problema. É esse que vai criar problema na sua equipe. É esse que vai te dar dor de cabeça. E o pior, como ele tem alto desempenho, você fica na mão dele. Você fala assim, cara, se eu perder esse cara... Dúvida, né? Se eu perder esse cara, mas e aí e tal? E aí as coisas andam por onde não devia. Então, o talento ele tem que ter cultura. Não adianta você ter um cara com muito desempenho na sua equipe e não ter cultura. E, Léo, eu queria agora até pegar um dos exemplos em uma das suas empresas, que foi, de fato, a sua empresa de engenharia, de construção civil, e que foi uma trajetória, e é uma trajetória, né? Inclusive, cliente nosso em empreendimento, que a gente está entregando aí com muito sucesso, um case de super alto padrão na construção, e que vocês internacionalizaram a operação, ou seja, é um exemplo a ser seguido por muitos profissionais, empreendedores da área. E o que você considera, assim, aquele ponto crucial, a virada de chave para vocês, de fato, conseguirem crescer essa operação, deixar ela mais, né, escalável, aumentar esse processo? Porque isso é difícil na engenharia, né? Sim. Você escalar uma operação de engenharia. O que foi isso que vocês conseguiram olhar sob uma perspectiva Deixa diferente? eu só complementar a sua pergunta, porque o que Gabriel fala é o seguinte, a gente senta, Léo, com diversos empreendedores todos os dias. E os caras estão ali com 5 obras, com 6 obras, com 10 obras, a gente fala para os caras, velho, vocês têm que acreditar. Vocês podem pegar 15, 20, 30, vocês podem crescer. Vocês podem ir para outros estados. Então isso é uma dor real, um sonho real de muita gente que está nos ouvindo agora. Então é muito disso que o Gabriel está colocando, porque foi o que vocês passaram. Sim. Vocês estavam aqui no Brasil, quero ir para Portugal, vou expandir, mais obras, mais situações. Então só para complementar essa e passar essa bola para você. Perfeito. Eu acho que primeiro, não adianta você tentar dar um passo maior que a perna, né? A Leão Engenharia, quando ela começou no setor, ela só fazia obras públicas até 2000. Quando eu entrei em 2001, ela passou a criar um setor de incorporações. E toda a vida nossa, a gente sempre lançou um único projeto de incorporação por ano. Por quê? Porque era perfil de nós gestores e de nossa empresa não ir a banco, pegar dinheiro, se alavancar, sempre tocar com o próprio fluxo de caixa. Começamos com prédios pequenos de 4 andares, 5 andares, fomos escalando, foi melhorando, foi conseguindo ter resultado, foi crescendo. E aí a marca começou a criar solidez, né? Anotem esse termo, solidez. A solidez é um termo importantíssimo porque ele lhe torna referência e ele lhe transforma numa verdade. Então hoje, quando fala no nome Leão Engenharia na Bahia, é um nome respeitado. A gente não tem um ranking de incorporadoras que a gente possa citar, mas eu tenho certeza que a gente está entre as 10 incorporadoras mais respeitadas de Salvador. E o respeito não é respeito por faturamento, nem pelas conquistas, é respeito pela solidez e pela verdade que a gente entrega. A gente nunca teve problemas de entregas de empreendimentos, sempre cumprindo prazos. E isso permitiu que a gente começasse a pensar em dar um novo passo, né? E a gente não conseguiria dar esse novo passo sem parceiros. É por isso que eu falo, tragam pessoas que estejam vibrando a mesma energia que você, né? Que estejam conectadas com você. Pô, eu também tenho interesse. E nós começamos a montar parcerias com outras grandes incorporadoras. Fomos os desbravadores mesmo do mercado português. Também não tenho como confirmar se foi a primeira, mas foi uma das primeiras empresas brasileiras a acreditar no mercado português que estava em expansão. Lançamos um empreendimento em Lisboa, o Novo, foi o primeiro, foi um sucesso de vendas, vendemos tudo em um mês praticamente, e nos deu confiança e coragem para iniciar outros projetos lá. Essa internacionalização no começo era uma novidade para todo mundo, né? A gente não sabia como faria os processos, se a gente mesmo construir o empreendimento lá ou se contrataria construtoras locais, as leis são diferentes, a legislação trabalhista é diferente. Então a gente sempre falava assim, pô, e aí, será que isso vai dar certo, não vai dar certo? Só que
como eu falei, nós somos executores. Se a gente não colocar a cara, não tentar entender e aprender, a gente não vai fazer, né? A gente vai ficar sempre na teoria, e se, e se. E aí nós arriscamos, montamos uma parceria boa. Hoje o grupo cresceu, temos mais parceiros ainda. A Leão já tem empreendimento em Lisboa, Cascais, Estoril, Oeiras, Porto, e crescendo cada vez mais. E a gente não pretende parar não, acho que a gente vai continuar ainda com muitos empreendimentos lá. E é o que eu penso para todos os meus negócios. A Módulos eu não quero parar onde está, eu quero que a Módulos cresça cada vez mais, nós já estamos em 18 estados. Os restaurantes somos 2, mas já temos aí uma demanda para fazer mais 4 restaurantes ainda em Salvador. Já tive em São Paulo também com proposta para expandir esse modelo para São Paulo. Então, quando você torna o seu produto escalável, né, e você deixa uma base montada e preparada, você fica com a tranquilidade de que os outros também vão ter, muito provavelmente, o sucesso que as empresas no estado atual têm. E eu tenho tranquilidade que a equipe está trabalhando e gerando indicadores suficientes para eu poder, inclusive, trabalhar num projeto pessoal, num propósito pessoal, né? Isso seria inimaginável, talvez, há 2 anos atrás, né? Que eu estava muito mais imerso nas operações. Então, quando você tem gente boa, equipe boa, sócios bons, as coisas acontecem. E você percorreu a jornada, né? Dá para ver também que isso não foi uma trajetória da noite pro dia. Literalmente, aquilo que a gente fala, às vezes demorou décadas para ter sucesso da noite pro dia, a gente percebe isso. Agora, tem um insight na sua fala, que a gente também fala muito isso para todas as pessoas aqui que estão conosco, do mercado de engenharia principalmente, né? Que é o nosso nicho, que no final do dia, cara, a gente da construção civil entrega produtos. E a obra, ela não é o seu produto. A obra é o que você precisa resolver. E a gente percebe isso quando você traz essa visão de entrega de produto, satisfação para o cliente, proporciona esse crescimento exponencial. Proporciona você trazer projetos mais robustos, inovadores para a área da construção. Então, abrir a cabeça da galera que está ouvindo a gente, você que é da construção civil, entender que você entrega produto para o seu cliente. Você tem que focar na satisfação, tem que focar no seu time. E olha aí um exemplo real aqui sentado com a gente de que quando você faz isso com excelência, você constrói, anotei aqui, solidez para que de fato você consiga gerar recorrência, para que você consiga gerar indicação, credibilidade. E para a gente não trazer como se a construção civil fosse aquele patinho feio. Pelo contrário, que muita gente construção pinta, civil... né? Poxa, se você atende essa expectativa, você traz resultado. A construção civil é um setor importantíssimo dentro da nossa sociedade que tem milhares de oportunidades. É tão importante, Wagner, que ela é a primeira a sofrer as consequências de uma crise e a primeira a sair dela. Né? Todas as vezes que existe, pare para pensar, todas as vezes que existe uma crise econômica, imobiliária, uma bolha, a construção civil é a primeira a sofrer, né? Porque ela é muito importante para o país. E ela também é a primeira a se recuperar. Eu concordo com o que vocês estão falando. A gente precisa olhar para a construção civil como uma área de tecnologia. Sim. A engenharia ela não tem como estar dissociada de inovação e de tecnologia. Não é possível que a gente já tenha há tantos anos modelos de operação, por exemplo, como argamassa projetada, etc. E a gente ainda esteja usando pá de pedreiro para muita coisa. Então, assim, a engenharia ela sempre tem, muitos engenheiros e muitos sócios de empresas, eles têm restrições ao avanço tecnológico. A gente tem que quebrar essa barreira. Softwares como o de vocês, que entregam metrificação, medições, conhecimento, facilidade, né, para o empreendedor, isso é cada vez mais real e cada vez mais indispensável. Necessário, né? Preponderante por resultado, na verdade. Preponderante. Inovação, tecnologia, gestão. Exatamente. Eu não consigo entender e não consigo enxergar uma construtora crescendo sem gestão. Não consigo, porque a gestão é o facilitador, é o que conecta as pessoas, é o que traz as melhores decisões. E a construção civil o dia a dia é isso, é decidindo, você compra isso, você não compra, é mais barato, é mais caro, isso entrega no prazo, isso atende a satisfação do seu cliente, o Gabriel falou bem, a gente entrega ali um produto, que é pro cliente ali, o cara vai viver, por exemplo, dentro de um apartamento, é o sonho da vida do cara. A gente tem que entregar um produto com qualidade para o nosso cliente. Então a gestão ela é preponderante. E isso os empreendedores precisam entender. Sem gestão não vai. E você entrega muito mais do que um produto. Você entrega experiência. Né? Você entrega experiência. E isso também é em todas as áreas, não é só engenharia. Quando você entrega um apartamento,
você falou bem, você está entregando um sonho, que muitas vezes é uma conquista muito difícil para aquela pessoa que investiu naquilo. Ralou muito né? para conseguir aquele sonho. E aí a pessoa vai, entra no apartamento, começa infiltração aqui, problema ali e tal, e aquele sonho começa a virar um desastre. A gente não pode entregar esse nível de experiência. A gente tem que melhorar, tem que entregar experiência. A mesma coisa no ramo de alimentos e bebidas. Você chega num restaurante, antigamente você ia no restaurante para comer. Hoje você não vai para o restaurante para comer, você vai para tirar foto, para postar no Instagram. O prato tem que estar bonitão. E no final comer. Né? Talvez chegue até sem comer, tem que ser instagramável, você tem que criar uma experiência visual, fonoaudióloga mesmo, uma experiência de paladar, mas uma experiência principalmente onde a pessoa chegue lá e perceba que ela está num ambiente diferenciado. E aí sim você entrega bons produtos, bons pratos, e aí completa, digamos assim, a receita. Mas não adianta hoje você montar nenhum negócio onde você simplesmente queira vender produto. As pessoas não compram mais produtos. As pessoas hoje compram experiências. E uma coisa, para nós é uma satisfação muito grande, né? Poder viver momentos como esse aqui. Uma aula dessa. E compartilhar momentos com quem de fato trilhou a jornada, percorre a jornada. Eu vou falar no presente, porque como você falou, você se coloca em desafio sempre, né? Mas a importância, falo aqui até da nossa visão, de aprender, estar sempre aberto para ouvir e aprender com mentores, né? Que é o seu caso. E queria que você falasse um pouco dessa nova fase sua, né? Mentorando pessoas, a importância, você citou isso algumas vezes, mas a gente aqui sempre teve essa perspectiva, né? Por ser uma empresa que implementa gestão, monitoramento e controle, a gente sempre olhou para dentro da nossa casa e falou o que tem pessoas que fazem melhor que a gente, que podem nos ajudar nessa trajetória. Você é uma dessas pessoas, né? Então eu queria que você falasse dessa fase mentorando pessoas e a importância de quem está nos ouvindo buscar, a importância da curadoria ali do que você está consumindo, do que você está buscando para crescer, né, nessa trajetória. O projeto Eleve o Level é para mim um propósito. Né? Eu estou levando isso hoje como o principal projeto de minha vida. Estou levando tão a sério isso que eu estruturei meus negócios de uma forma que eu esteja cada vez menos presente neles. Né? E como você bem falou, não dá para separar desenvolvimento pessoal e profissional. E eu me tornei meu próprio MVP do meu negócio. Por quê? Porque tinha hábitos que eu não tinha. E cara, como é que eu vou dizer para você que você precisa ter hábitos saudáveis, de frequentar academia, de acordar cedo, se eu não faço isso, né? Então eu falei, cara, eu vou fazer primeiro comigo, eu vou me transformar no meu MVP, o que vai ter uma transparência, uma verdade ainda maior, porque as pessoas vão ver a transformação em mim acontecendo, né? Então esse projeto é um projeto de mentoria, sim, mas é muito mais que isso, é um projeto de desenvolvimento profissional, de carreira e pessoal. Com pilares como finanças pessoais, finanças profissionais, behavior, comportamento, pensamento fora da caixa, tentar tirar o empreendedor, o executivo, o gestor daquele platô, né, de trabalho, onde ele faz exatamente a mesma coisa todo dia, né, de ele ter um olhar diferenciado para a família, para suas conquistas, celebrar as conquistas. Quando eu começo a falar isso, as pessoas falam, isso é papo de coaching. Não é papo de coaching. As coisas funcionam, a lei da atração funciona, é verdade. Quando você se projeta estar num lugar, você estará nesse lugar. Quando você não faz isso, você não se prepara para isso, né? Então a gente tem que fazer essa construção diária. E hoje eu até postei no meu Instagram lá, quanto tempo você acha que você precisa para criar um hábito? Né? Aí eu botei lá 4 opções, 30 dias, 3 meses, 6 meses e 1 ano. As opções, os votos foram muito dispersos, as pessoas acham que você precisa levar 1 ano, 6 meses para criar um hábito. Você só precisa de 30 dias para criar um novo hábito. Desde que você tenha uma rotina disciplinada, que você não pule dias, que você faça aquilo acontecer e que aquilo seja realmente um propósito. Eu quero fazer isso. Porque tem pessoas que não estão nesse momento. Sim. E tá tudo bem, tá tudo certo. Né? A gente não tem que transformar o mundo, né? Mas se eu consigo transformar uma pessoa que esteja nesse momento, é o que vai me dar satisfação, o que é suficiente. Se eu conseguir, com o que eu falo, conectar com algo que alguém está pensando, se algo que eu falar
Só mudar uma chave na sua cabeça, um mindset que ele dê, que transforme sua vida, já é o suficiente. Então, às vezes, não é algo complexo, é algo que precisa de rotina, de disciplina, de comportamento, né? E eu acho que esse projeto vem muito nessa esteira de criar valores, né? E de conectar pilares. Não dá para ser empreendedor e executivo se você não tiver uma capacidade de se autogerenciar, né? Como é que você vai gerenciar uma empresa se você não tem disciplina nem consigo mesmo, né? E olhe para o mercado, olhe para o mundo. Pega as pessoas que tiveram sucesso e que têm sucesso até hoje e vá olhar o que eles fazem na vida pessoal deles. Veja se essas pessoas não acreditam na lei da atração, se essas pessoas não se projetam onde querem estar, se não são executoras, se são pessoas que ficam com medo de dar o passo porque alguém vai dizer alguma coisa. Eu sou um cara muito reservado. Para mim, ir para Instagram, gravar vídeos, me expor, é algo que eu nunca pensei em minha vida, né? E até hoje eu tenho dificuldade com isso, mas eu estou me permitindo, por quê? Porque eu preciso mudar. A gente está sempre em constante mudança, né? A pessoa que acha que já atingiu o patamar e que já tem o sucesso que precisa e que vai viver de dividendos e botar o pé na rede, tá tudo bem. Se esse é o sonho dessa pessoa, tá tudo certo. Eu acho que a gente pode muito mais. E voltando a falar de servidão, a gente tem muito a entregar ao mundo. A gente tem que ter o give and take, né? A gente quer sempre tudo pra gente, mas o que a gente está dando em troca? Né? O que a gente está oferecendo? Então, é mais ou menos esse o projeto que eu estou construindo e que eu acredito muito que vai ser o meu projeto de vida. Para a galera conhecer, como é que faz, Léo, para conhecer mais esse projeto seu? Então, a gente está começando ainda o Instagram, né? Acredito que agora vai ajudar muito, o podcast vai ajudar bastante. O Instagram é Eleve o Level, né? O meu pessoal é leoleão.br. Em qualquer um que você seguir, você vai conseguir se conectar lá. Nós ainda vamos lançar o produto em vias digitais. Por enquanto, eu estou dando essas mentorias muito no offline, né? É uma entrega muito mais personalizada, muito pessoal, muito onde eu vou na empresa da pessoa, eu olho para os negócios da pessoa. Mas essa entrega pessoal, ela tem um limite braçal, né? Então eu não tenho escala e sempre penso nos meus negócios como escala se eu for só no offline. Então por isso que eu estou me transformando num produto digital, para que eu possa entregar isso para cada vez mais pessoas, né? Conectar com pessoas do mundo inteiro e fazer um entregável que atinja um volume muito bacana. Se eu vou conseguir me comportar diante das câmeras como os influencers fazem, eu não sei, mas também não é o meu objetivo. Meu objetivo é passar a verdade, é entregar resultados às pessoas que acreditarem em mim. Todo mundo que está conosco aqui já percebeu, né? Depois dessa aula, depois desse grande aprendizado, Wagner, mas eu acho que vai precisar mais de alguns dias só para digerir e colocar em prática tudo que a gente conversou aqui, né? Muito legal, Léo. Assim, foi uma aula para mim. Assim, até já aproveitando para agradecer. Tenho certeza que vai ser um sucesso essa nova empreitada que você está acreditando, que você faz com muita verdade. Tudo que a gente faz com muita verdade, a gente acaba se conectando com as pessoas. Isso não tem jeito. Parabéns, cara. Porra, muito obrigado mesmo. Foi um aprendizado enorme aqui para mim. Fiz diversas anotações. E, seja bem-vindo sempre aqui com a gente. Você já é um parceiro nosso e vai funcionar com a gente nessa jornada aí. Léo, quero te agradecer também, né? Muito especial para nós. Primeiro, ter você aqui. E a gente está iniciando juntos essa nova etapa, esse modelo de conteúdo agora, podcast em vídeo também, onde a gente pode chegar mais próximo. A gente estava brincando com a galera que está aqui com a gente, agradecer a todo mundo também, né? A galera dos bastidores, nosso time que está aqui com a gente fazendo acontecer. E, de certa forma, né, o fato da gente colocar um vídeo é mais do que um formato, é uma forma de se conectar, de estar mais próximo, de chegar mais junto das pessoas e com esse objetivo. É o que a gente sempre fala também, não adianta saber, tem que realizar. Então, obrigado, Léo, por estar conosco, para a gente estar iniciando essa etapa. A casa é sua, você sabe disso, vamos junto. Eu que agradeço a oportunidade, foi uma honra estar aqui com vocês. Espero que eu tenha atingido esse público, que é um público com certeza muito especial, muito diferenciado, né? Um público fora da curva. Vocês são empresários fora da curva e eu sempre digo assim, o mundo ele conecta pessoas de forma automática. Quando você está vibrando uma energia, parece que as coisas vêm e as pessoas que vêm são as pessoas que estão vibrando a mesma energia que você.
Então, foi muito proveitoso esse bate-papo e realmente uma honra minha. Estarei sempre à disposição de vocês quando precisarem. Para você que está escutando aí, gostou desse papo, se fez sentido para você, por favor, clique em gostei, se inscreve, tem muito mais conteúdo vindo aí. Se quiser saber como você pode levar nossas soluções, estar mais próximo conosco aí no seu negócio, a gente te ajudando diretamente a crescer, monitoramento e controle de gestão, toque nos links aqui embaixo que você vai ter uma forma de se conectar com a gente. Agradecer se você ficou até aqui pela sua audiência e parceria, e a gente se encontra no próximo episódio. Começou a nova temporada do EAPcast, podcast de engenharia de alta performance. Valeu! Valeu! Massa!